Diber Podcast. Hoje eu estou recebendo uma pessoa que, como é que eu posso dizer dela? Muita gente quer matar, né? Mas eu não, porque eu tenho uma ótica diferente. Então, assim, eu tive uma experiência pessoal e particular. Um dia de manhã cedo, eu acho que também aconteceu com você já. De você descer, né? Toma seu banho, levanta de manhã cedo, toma seu banho, faz sua higiene, toma seu café. Quem toma café, eu como 3 filãozinhos, sem miolo, com manteiga e um pão de queijo rachado no meio com manteiga também. Porque manteiga é vida, tá? É, margarina, manteiga, tudo isso é vida. É graxa. Dizia minha avó que engraxa as veias. Então eu tô com essa pessoa aqui que você faz tudo isso de manhã cedo, a hora que você chega no seu veículo, você dá a partida, sendo ele moto, carro, ônibus, caminhão, avião, não sei ainda, vou perguntar para ele como é que funciona. Você dá a partida, ele não pega. Aí você quer matar o cara da bateria, porque você não está esperando uma questão dessa. Então estou recebendo hoje uma pessoa que é referência em baterias em Limeira. O Matias, isso mesmo. Vamos conhecer um pouco mais sobre você, Matias. Quem é você? Da onde você veio? O que você... Tipo Globo Repórter. É um prazer tê-lo com a gente. Boa noite. Seja bem-vindo ao Estúdios House. Sinta-se em casa. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Aqui é o Matias, uma fala bem famosa que eu falo. E aí, tranquilo? Bom, tá muito tranquilo não, nesse assunto que você comentou, quando a pessoa acorda cedo e o carro não pega. Eis a questão, né? Eu sou um dos caras mais odiados nesse momento. A gente acabou de encontrar agora com um rapaz ali fora, né? Você viu que ele comentou que a mesma situação aconteceu com ele há um tempo atrás. E é bem isso que a gente estava comentando. Eu sou aqui natural de Limeira, no caso, eu nasci aqui, eu tenho 30 anos, tenho 2 filhas, trabalho no nicho automotivo, já está indo para 14 anos. Quando eu comecei eu tinha uns 16 anos e foi mais ou menos assim, né? Eu tinha uma média de uns 14 anos e eu queria juntar dinheiro, ganhar dinheiro de alguma forma. E aqui na cidade a gente tem a capital da semijoia. E naquela época, o que restava para mim fazer, que poderia fazer, era fazer terço ou fazer colagem de pedrinhas, né? Entendi. Nessas questões assim. E eu comecei fazendo terço. Mas, poxa, era 1.000 terço para ganhar 14 reais. E a gente lembra, tinha que dar muito volume para ganhar muito pouco. Sim, muito pouco. É a proporção, né? Era muito volume e muito pouco. Não, era muito pouco. E aí eu juntei, acho que uns 200 reais na época, e acabei comprando uma bicicleta. Legal. E aí eu juntei mais um pouquinho, comprei uma mobilete. Aí com 15 para 16 anos, tava naquela faixa, né? Falei, nossa, agora eu sou o bambambam, né? E aí eu comecei a pensar, falei, pô, mas se eu continuar fazendo terço e ganhando isso, eu não vou conseguir ter um dinheiro para poder sair à noite, comprar alguma coisa. Certo. E aí meu pai, nessa época, ele tinha uma mecânica bem na frente do Big, que até na época ele estava começando a construir a rotatória aqui na cidade. Certo. Perto do escapamento Rodrigues ali, né? Isso, ali naquela faixa ali. E aí nesse momento eu pensei o seguinte, eu falei, e agora? Ou eu vou continuar trabalhando para os outros, ou então, eu já estava terminando também a escola, já estava com 16 para 17, ele falei, ou vou abrir alguma coisa para mim. E aí, porventura, o meu pai comentou, falou, filho, tem um rapaz que passou aqui de uma marca de bateria, ele falou para me deixar uma placa aqui fora aqui para comprar sucata. Você não quer vir comprar sucata aqui? Eu falei, mas comprar sucata de bateria, velho, tipo assim, como assim? Isso botar, vamos pôr, 16 anos, 14 anos para trás, eu falei assim, eu não entendia isso, era muito novo, né? Eu falei assim, filho, o negócio é o seguinte, você vai comprar por 5, você vai vender por 10. Aí eu falei, caramba. Aí eu comecei. Como vou tirar dinheiro disso? Seu pai já deu a deixa. Isso, com meu pai, ele sempre trabalhou por conta também, ele sempre foi negociante de carro, então ele tinha essa visão. Certo. E eu sempre via também, né, esse movimento de dinheiro, né, na mão dele, é aquela questão, hoje é difícil a gente ver dinheiro, né, hoje é tudo Pix, é cartão, então a gente não vê isso. Mas eu via isso, né, ali pequeno e eu não compreendia como que ele ganhava dinheiro dessa forma. E ele falou, filho, o negócio é o seguinte, você só precisa ter um dinheiro para você comprar isso daqui. E se você comprar por 5, você já tem um preço que você vai vender por 10. E realmente a sucata naquela época não tinha valor. Porque era um chumbo, era coisa que é um produto reciclável. E você realmente tinha um mercado muito grande para ser explorado. Certo. E eu acabei vendendo essa mobilidade. Falei, pai, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Eu também não tenho dinheiro. Eu falei assim, como que você consegue me ajudar? Eu falei, vende sua mobilidade. E quanto empreendedor está ouvindo isso hoje, quanto funcionário está ouvindo isso e não vendeu nada. Sim. Ele queria fazer o quê? Que alguém desse um incentivo para ele. Sim. Você mesmo investiu no seu próprio negócio. Foi. Isso é muito importante, interessante, primordial, porque realmente determina onde você quer chegar. Quer dizer, você fez o quê? Investiu o próprio sangue. Sim, eu comprei, lutei para ter isso, mas espera aí, voos maiores.
Eu vou investir isso também. E foi no momento da minha vida porque eu tava com 16 para 17, então eu tava terminando a escola. Nessa época eu tava disputando o Paulista pela Inter de Limeira, que eu jogava bola desde pequeno. Temos aí um jogador de futebol aqui. Na época o presidente lá da Inter era o Edinho. Foi uma época que foi, tipo, gloriosa pra Inter ali na faixa, né, juniores, assim. A gente chegou até praticamente a semifinal, e aí a gente acabou perdendo pro Rio Claro e tudo mais. Só que foi uma época que foi bem badalada pra mim, porque eu queria ganhar dinheiro, só que eu também tava estudando, eu tava terminando a escola, eu queria pular pra faculdade. Aí eu fiz a prova no Cotil, passei em técnico em informática, e aí eu fiquei naquela questão, e agora? Eu vou pra tecnologia, eu arrisco mais um ano no futebol, eu vendo a minha mobilete, o que eu faço? E nesse meio tempo meu pai falou, filho, faz o que o seu coração mandar. E eu fiquei naquela, voltei de novo a estocar. Que pai legal, né? Faça o que o seu coração mandar. O meu pai queria que eu fosse saqueiro da Rede União Açúcar de Limeira. Não, o meu pai, se você estiver ouvindo aqui, ele vai lembrar desse momento. Ele só bateu o mão assim no ombro e falou assim, filho, faça o que o seu coração mandar. E nesse momento, realmente, eu pensei, falei, caramba, e agora? Falei assim, eu preciso abrir alguma coisa para ganhar dinheiro. Porque no futebol eu já estava partindo por 17 anos, já estava naquele momento, né, de decisão, não era um Neymar da vida, eu jogava de zagueiro, eu sempre tive um bom, né, posicionamento, mas era pequeno, minha estatura, você vê, eu tô numa cadeira aqui, eu tô parecendo um anãozinho, né? Eu não tinha o porte. Era muito pequeno. E eu acabei fazendo o quê? Quer saber uma coisa? Foi o que Ney comentou, falou assim, eu vou aprender a ser um empreendedor. Então eu vou vender essa mobilete, vou catar o dinheiro, e vou começar a comprar sucata. E por que você não foi trabalhar de funcionário para alguém? O que passava pela sua cabeça? Então, eu comecei assim, a imaginar o seguinte. Foi mais ou menos uma matemática bem simples que meu pai comentou nessa questão dos 5 vender por 10. Eu ganhava 5. E nisso eu levei até para dentro da escola, que teve um dia com uma professora minha de matemática, eu lembro desse momento até hoje. Ela meio que discutiu comigo um assunto parecido com esse. E eu sei que foi até deselegante no momento, só que eu pensei, eu falei assim, professor, mas vamos pensar ambas as partes. Se eu compro algo por 5 e eu vendo por 10, se eu ganhar 5 reais por produto, um exemplo, se eu vender 10 por dia, eu ganho 50 reais por dia. Se eu vender 50 reais por dia por 10 dias, são 500. 20 dias vai ser 1.500 reais. Então, quer dizer, se eu gastar energia para comprar e vender ganhando isso, talvez eu não precise de tanto estudo e até usar essas equações que vocês têm de X, Y, Z para mim poder ganhar dinheiro. E aqui duas pessoas que eu tenho o mesmo padrão de pensamento, entendeu? Eu sou uma pessoa, ninguém sabe, eu não sei se eu falei no outro podcast, eu repeti 3 vezes a 5ª série e fui só até a 7ª. Caramba. Hoje eu tenho 2 empresas. A minha empresa de assessoria já fundou 4 empresas e faz assessoria hoje com outras empresas na gestão administrativa, na gestão fabril da empresa. Pega a empresa tipo assim, a última que eu fui fazer antes da pandemia, o cara tinha vendido 8 milhões numa máquina. Passou 2 anos, ele estava falido. Caramba. Eu fui lá ensinar ele a lidar com dinheiro. Procurei o processo. Mas eu nunca gostei de fórmula de matemática. Foi a minha intriga com essa professora. A gente tem até bem parecido nesse quesito. Legal. Que foi até uma coisa que no momento eu cheguei... Aí foi nesse dia que eu acabei batendo o martelo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Meio que tipo assim, foi aquele rancor que eu peguei nesse momento. Eu falei assim, eu vou bater em cima e eu vou provar que o que eu entendi vai funcionar. E nada contra quem faz faculdade, é muito bom quem faz, mas eu vejo assim, se a pessoa leva pelo lado particular que ela tem o desejo, isso é muito importante. Mas se for algo pensando em ganhar dinheiro, talvez até hoje você vê, leva 4, 5 anos para se formar, para depois tentar entrar no mercado, o tempo que você fica, talvez investindo, se você colocar hoje num fundo de investimento, talvez numa letra de crédito, você talvez vai ter muito mais dividendos no longo prazo. Então assim, é uma outra conversa. Mas nesse momento foi onde eu decidi, falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou vender minha mobilete, eu vou ficar de a pé, eu vou deixar de jogar futebol, eu vou deixar de correr atrás de mulher. Importante essa questão de você vender a mobilete, sabe por quê? Eu tô pensando numa situação, desculpa interromper, mas é muito importante eu falar isso. Eu vejo hoje, eu continuo trabalhando com outras empresas, tenho a minha, mas ainda continuo fazendo assessoria. E eu vejo assim, é unânime, todos eles montam uma empresa e descapitalizam. Sim. Eles querem ter alguma coisa. Que nem hoje mesmo. Hoje eu fiz uma reunião, a parte da tarde inteirinha. Eu fiquei discutindo entre 2 sócios e o setor de vendas. O setor de vendas tem uma mulher. Você imagina você ter uma Ferrari, você não anda nela e você não acelera. Você fica aqui no centro de Limeira dando volta. Uma Ferrari. Não adianta você dar uma volta no centro de Limeira. Você não vai conhecer essa Ferrari de jeito nenhum. Você tem que explorar ela. Sim. Leva uma rodovia Bandeirantes,
Vamos lá andar. Não incentivo ninguém a andar a mais de 100 por hora. O policial rodoviário já me pegou. Por favor, né? Então, a empresa tem uma mulher fantástica para colher informações dos clientes. Ela é engajada, ela é simpática, ela consegue criar conexão com o cliente, ela consegue fidelizar pela conversa dela. E um dos sócios brigando para não pagar a comissão para ela. Poxa. Porque ela ganha o salário. E por que ele não queria pagar a comissão? Porque ela iria ganhar mais que ele. Do que ele. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Empreendedor, você deve saber disso. Não é a pessoa que enfia o dinheiro no bolso. Dia 5, às vezes, o funcionário está feliz da vida porque ele recebeu. Sim. Você, às vezes, não tem o dinheiro no bolso para pagar a conta no dia 5. Às vezes, você paga no dia 15, no dia 20. Sim. Você empreendeu. Essa questão dele vender a mobilete foi justamente isso. Quando você começa, o setor de vendas. Setor de vendas mantém o setor administrativo, porque se não tem venda, administra o quê? Setor de vendas administra a produção. Sim. Setor de vendas administra os 2 sócios, porque os 2 sócios não estão vendendo. Só tem essa mulher. Só tem ela. Ela que puxa para dentro. Ela que puxa todas as vendas para dentro. O dinheiro, o faturamento, tudo está envolvido, está englobado com ela. E ela tem um poder de fidelização muito grande, porque ela consegue manter o cara numa conversa. E é estratégica. Estratégica. E eu conversei com ela hoje, fui almoçar com ela. Fui almoçar com todos eles. E colhendo a informação dela, falei, vocês estão vendo? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer, como é que chama aquele cara que faz o programa do sócio? O Justus. Ele... Não, o Roberto Justus é o outro. É Não, o que demite dos agora. Dos Estados Unidos, aquele cara que ele vai e compra a empresa. Ele fica na cadeira. Eu sei quem que é, só não lembro o nome. Ricardo Lemones. Eu não sei, passa no canal fechado. É um cara fantástico. Hoje eu fiz um papel praticamente o dele. Falei, vamos fazer o seguinte, demite essa funcionária. Eu assumo o setor de vendas da sua empresa. Ela é minha sócia. Pronto. Eu falei para ele, a gente vai fazer um contrato, que tudo a gente tem que fazer um contrato. Sim. Demite ela. Ela não vai trabalhar para vocês, ela vai ficar aqui dentro. Mas agora ela é minha sócia. Tudo que ela pegar de vendas, ela vai jogar para mim, porque eu tenho a venda, eu sou mais técnico em máquina. Sim. Ela não tem muita técnica. Uhum. Mas o que acontece? Por que ela não tem a técnica? Porque os 2 não dão informação para ela. Isso. Ou alguém deu informação para mim antes. Sim. E eu fui correr atrás das informações. Então eu falei para ela, eu vou te ensinar a técnica de vender e a técnica mesmo, mecânica da máquina. Do produto. Por quê? Eu quero essa mulher para mim. Sim. Eu falei, um dia, se vocês... não quer mais, tá pagando... Não tem problema, vem pra cá. Vem pra cá, eu abro outro nicho de mercado, mas eu quero que você tome conta. Por quê? Gostei do jeito dessa mulher. Então, você vê, a sua visão é assim, não, eu vou dispor da minha mobilete. Sim. Mas tem um monte de patrão, de empresário, que ele faz o quê? Ele descapitaliza a própria empresa, assistir isso. Uhum. Eu fui trabalhar de vendedor em algumas empresas, com contrato fechado, para levantar a empresa. Você põe a venda lá dentro. Sim. Mas esse cara recebe um montante de dinheiro, o que ele faz? Ele compra. Eu vi isso, o cara comprou carro, comprou não sei o quê, comprou não sei o quê, comprou não sei o quê, uma casa, não sei o quê. Um monte de coisa. Eu sou assim, acho que nem você. Primeiro, eu vou montar um negócio. Sim. Esse negócio vai me dar lá na frente o quê? Minha casa, meu carro, estabilidade financeira, escolaridade para as crianças, tudo ele vai me dar. Sim. Mas agora eu preciso o quê? Vender o que eu tenho, manter, deixar isso girar, para Rodando. depois isso pagar para mim. Sim. Eu não posso descapitalizar a empresa logo no começo, porque eu preciso ser principalmente no sólido no início. mercado. Principalmente no início, que o seu CNPJ não vale nada, você não tem nada, você não tem crédito no A mercado. gente sabe, empreender nesse país é totalmente o oposto do que empreender lá fora. Totalmente. Aqui você começa com 300 mil, no final do ano você está devendo. Sim. Lá fora você começa com 300, no final do ano você está com o dobro. Você tem, E fora linha de crédito, né? Um monte de coisa. É igual você comentou, tipo... E foi praticamente isso, que quando eu vendi a mobilete... Continua isso. O que aconteceu? Assim, eu comecei a comprar sucata e daqui a pouco eu já entrei meus 18 anos. Aí foi em cima disso que você comentou, eu passei mais uma vez. O que aconteceu? Eu fiz 18 anos, eu já tinha aquela noção, porque eu comecei a ler alguns livros, e isso foi também uma jogada que eu tive bem importante. Buscou conhecimento. Hoje, busquei conhecimento. Porque na minha família, tipo, era uma família mais simples, então, que nem meu pai era vendedor, negociante ali, a minha mãe sempre foi uma dona de casa, eu tenho uma tia que mora até no fundo da loja, onde a gente tem a loja ainda hoje, e os outros tios meus sempre foi, assim, peão. Então, não tinha com quem conversar. E eu também não tinha uma certa comunicação com pessoas que eram empreendedores. Você não teve um mentor? Não.
Tipo foi assim, buscar. eu ia no Big, não sei se você vai lembrar, que lá tinha umas caixinhas de som com um foninho, que deixavam uns toca-CD, uns negocinhos lá pra você Pra ir gente ouvir, Isso. legal. E como eu ficava ali na frente do Big, quando veio a rotatória e construiu o Big, na hora do almoço, às vezes eu corria lá um pouquinho, colocava um CDzinho, e eu achava sensacional ter aquele, né, só de colocar aquele negócio, eu falei, pô, né, que negócio bacana. Então eu ficava ouvindo Era alguns inovador aquilo. Era surreal. Naquela época, eu falava, nossa, você ia lá, eu ficava em pé e ouvindo, né, assim, alguns DVDs que tinha, CDs, né, que tinha lá na época. Hoje nem tem mais. Não aí, tem assim. mais. Nossa. Aí tem Estamos ficando velho. estamos ficando velho. Aí foi nesse momento, quando eu comecei a misturar a leitura e o conhecimento, que eu também, eu entendi muito isso que você comentou aqui agora. A minha empresa tem que ser rica e eu tenho que ser pobre. É a realidade. Isso que eu precisava ser feito. E aí eu comecei a entender um pouco mais como era empreender. Tem um livro que foi o primeiro que eu li. Ele chama Upgrade Milionário. E é um livro desse tamanhozinho, mas, cara, foi o que virou realmente a minha cabeça. Porque já li Pai Rico, Pai Pobre, já li A Mente Milionária. Tipo, todos esses livros que hoje estão em alta, que os players grandes do mercado mensuram na internet, é tudo livro que tipo, eu já li lá atrás. E realmente são um livro muito bom. Só que qual foi a questão? E eu comecei a entender isso logo com meus 18 anos. E eu fui atrás do banco para fazer o que naquela época? Tentar abrir uma conta bancária. E eu não consegui abrir durante 3 meses. Eu só consegui abrir depois de 3 meses, que foi uma carta que um amigo meu, que trabalhava dentro de uma empresa, uma multinacional, que ele conseguiu passar pra mim, tipo assim, eu ainda, quando eu cheguei no Itaú pra abrir minha conta, eu lembro até hoje, a minha primeira gerente, a Marília, ela tinha uns 27 anos, ela falou assim, Matias, ela olhou na minha cara e falou assim, ó, eu vou abrir essa conta pra você, mas o primeiro cheque, ela falou assim, o primeiro cheque voltar, tá vendo aí? Eu vou cancelar a sua conta. Ela falou bem assim pra mim, olhando. Isso porque o banco fica com o nosso dinheiro, reinveste o nosso dinheiro e a gente não ganha um centavo e eles ficam milionários. Não, imagina, eu com 18 anos não tinha conhecimento nenhum de dinheiro. Eu só queria uma maquininha de cartão, que eu só queria vender o cartão. Eu não queria mais vender em cheque, porque eu já tinha tomado pra trás com algumas questões de cheque. E eu peguei essa fase, até porque ali perto da loja tinha os barracão de semijoia. Isso. Então, normalmente aquele pessoal vinha e comprava comigo, e eu tive essa dificuldade, porque até, só voltando um pouquinho antes, né, nessa transição, de 17 para 18, eu consegui pegar a bateria Ajax para trabalhar, que era uma empresa muito famosa. E até ela faliu, já tem um tempo. Mas na época eu consegui pegar ela consignada, porque eu ainda não tinha o dinheiro. Eu tava começando, que ele falou. Eu vendia mobilete, comecei a comprar sucata. Mas eu comecei com 200, 300 reais. E é aquele negocinho. Chegava no final de semana, catava uns 10, 15 reais, vinha pro shopping, no Sempre Vai, comprava uma coca, uma bolacha, comia, catava a bicicleta e ia embora pra casa. Era isso que era a minha vida. E aí com 18 eu comecei, né, na questão do banco, e foi as minhas dificuldades. Eu tenho até hoje no meu caderno marcado os 10 mandamentos, que eram o meu, que tipo, o primeiro era abrir uma conta, o segundo era colocar a maquininha para funcionar, o terceiro era aumentar a parceria, e é um caderno que eu tenho guardado até hoje. Os tópicos daquilo que você tem que prosseguir. Então, tipo assim, eu tenho esse caminho. Isso. E eu tinha dado um prazo, até eu tinha colocado um prazo de fazer isso um ano. Você colocou um prazo. Eu falei assim, eu preciso fazer isso dentro de um ano. Eu não tinha conhecimento, mas assim, eu tinha lido os livros, eu falei assim, eu sei que se funcionou para esse cara aqui, vai funcionar para mim também. Não sei como, mas eu vou fazer acontecer. Que legal. E aí eu comecei a fazer isso por etapa, e mais ou menos com 5 meses eu já tinha alcançado tudo. Porque daí eu comecei a entender como que a engrenagem funcionava da situação do empreendedorismo. E é bem que você falou, eu comecei a vender, o dinheiro voltava pro caixa, eu reinvestia, comprava e investia. Então, tipo assim, eu não tinha conta, vamos dizer assim, eu era sozinho, morava com meus pais, porém o lugar que eu tava, então eu ajudava o meu pai na época, né, com uma quantidade, porque o ponto ali, ele tem a minha tia, que é viva, então vamos dizer, entre os dois, eu tive uma pequena rincha um período ali por causa de família, sabe? Quando as coisas começaram a crescer um pouquinho, aí eu tive esse problema. E aí nessa questão foi onde meu pai começou a falar, filho, é melhor você pagar um valor e você continua do que dar um problema. Eu falei, pai, tranquilo, vamos pagar para não arrumar rolo com a nossa família por causa de ponto, por causa de lugar. E nesse momento foi onde aconteceu o quê? Eu comecei a gastar menos e fazer mais. Aí eu comprei um Opala. Aí, os opaleiros estão ouvindo agora, hein? Meu Deus do céu. Pensa num Opala. Era aro 20. Aí nessa época eu já acabei fazendo uma mega de uma cagada. Porque com 20 anos praticamente, eu já tava começando a ganhar dinheiro. Só que foi a primeira vez que eu quebrei, entre aspas assim. Por quê? Eu comecei a ganhar o dinheiro e juntar. Então com 20 anos, eu tava com dinheiro até legal. E eu comecei a investir. Mas não tinha conhecimento. Aí eu caí naquela história de comprar terreno e fazer casa. E eu não sabia que isso era tão caro. Só que naquela época não tinha. Ninguém chegava e falou assim, pô, abre uma conta num banco e cria uma conta de dividendo, começa a aplicar, começa a comprar ação. Então, tipo assim, isso não existia, mas era até difícil, que eu até tinha ido atrás, mas, nossa, era uma burocracia. Aproveitando esse gancho, educação financeira.
Isso. Educação financeira, eu acho que é o próximo podcast, eu tenho agenda ali, vai vir uma mulher aqui, fantástica. Legal. O que que ela tá fazendo? Ela estudou educação financeira para passar para crianças acima de 5 anos. Eu sempre falei, a escola ela não te prepara para ser empreendedor. E ponto final. Ponto. Você que pensa fora da casinha, da massa, né? Sim. Daquela abelhinha, B-Move, né? B-Move, Você pensa fora daquela estratégia industrializada, socialista, né? Sim. Então, assim, tem gente que nasceu para isso. E ponto final. Sim. Nossa, tem vários funcionários na empresa que você sabe que o cara tá ali, tá com você, é parceiro, Isso. ele vai fazer aquilo. Ele não tem cabeça para gerir, Arriscar, para gerir algo. Ele não Isso. tem. Ele não é monarca. Do nada ele cria. Não. Ele precisa de alguém criar alguma coisa para que ele trabalhe. Porque ele trabalha. Então tem essa ramificação e ponto final. É o trabalho dele. E parabéns para ele. Só que tudo acontece, a educação financeira, ela também ajudaria esse funcionário. Com certeza. Porque ele pegaria os emolumentos dele, o emolumento dele, trabalharia certinho com esse dinheiro pro chegar no final do mês ele ter. Sim. E ele trabalhar como? De cabeça tranquilo. Porque o que mais você vê hoje, eu ganho pouco, eu ganho pouco, eu ganho pouco. Você nunca vai ganhar pouco. Você gasta-se muito. Isso. E ponto final. Sim. Então essa mulher, no próximo podcast, ela vai estar ensinando falar essa isso. educação financeira. Top. E ela vai começar com a WordBia, que é um dos nossos Patrocinadores. A WordBia, ela vai começar a trabalhar com isso A parte infantil. nos condomínios e começar a dar aula para as crianças. Vão montar as salas para dar aula de educação financeira. Eu achei fantástico. Sensacional. Se eu tivesse isso na minha época... Não, eu não tinha errado, vou dizer assim, provavelmente. Verdade. É, que foi o que aconteceu. Não tinha quebrado. É, porque eu, tipo Continua. assim, eu tava com um dinheiro legal e foi onde que eu tinha juntado. Eu falei assim, pô, eu conversei com um tio, um outro tio, eu falei assim, filho, compra um terreno, não sei o que tem, e começa a constrói uma casinha, bota pra alugar. Eu falei, na minha intenção, isso talvez iria até funcionar, mas na época deles, onde o terreno não custava 100, 150 mil, um terreno. O terreno na época do... Quantos anos você tem mesmo? Eu tô com 30. Eu tô com 46 já, mas não fala novo, pra ninguém. Eu tô com 46. Eu sou da época que o terreno custava 15 mil reais. Pra você ter uma ideia. Ó, o cara vendia uma linha telefônica, ele tinha 2 terrenos. Tá vendo a Da diferença? Telesp. Por mais da infração, né, que a gente Por tem mais hoje, mas da tipo assim, inflação. era barato. E assim, Era barato. era uma cultura dos meus tios e eu até não tiro a razão deles. Só que Sim. tipo assim, eu meio que caí nesse conto de fada. Tá. E eu comprei o terreno, comecei a construir. Mas já comprou a 100. Eu já comprei já a 100, que foi lá no Royal Palm, aqui lá no sim. final da cidade. Até Sei. posicionamento, tipo, hoje eu tenho essa noção, eu tenho esse know-how, mas na época eu não entendia nada. Eu só dei um Certo. tiro no escuro, vamos dizer assim. Eu só fui porque eu ouvi falando. Só que como eu precisava investir de alguma forma, pô, a bateria tá dando lucro, o negócio tá acontecendo, tô começando a criar processo, então tá crescendo. O que eu fiz? Eu investi no terreno, comprei uma caminhonete. Nessa época a S10 tinha acabado de lançar essa frente nova hoje. Ah, tá. Em 2014, mais ou menos ali. Eu comprei essa S10, comprei o terreno, comecei a construir, abri uma segunda loja lá na frente do Gaé, que é um lugar que a gente tem Gaé, hein? muito antigo aqui, com uma sociedade. E foi nesse momento que eu errei. E foi onde que, tipo assim, veio pra gente tudo pro zero. Porque o que aconteceu? Eu comprei o terreno, tava construindo, a minha mulher ficou grávida. E aí foi minha primeira menina. Então vou colocar isso uns 9 anos atrás. Porque para nascer já demora um ano, mas hoje já tem 8, então vou colocar uns 9 anos atrás. Não Então, foi planejada. não foi. A primeira não foi. Foi um presente. Foi, um presente. E no momento que foi bem decisivo na minha vida também, por causa dessas questões. Porque veio tudo de uma vez. E aí, então veio a questão da construção, eu tive que parar. O carro tinha dado metade e tinha financiado metade, que era a caminhonete. A caminhonete. Na época foi 92, 94 mil reais a caminhonete. Certo. E a outra loja que eu tinha abrido de sociedade. Mas eu não tinha conhecimento nenhum de sociedade, até porque foi minha primeira. E nessa questão, eu acabei sendo passado para trás nessa loja. Caramba. E lá em cima foi um negócio bem chato na época, porque a gente até tinha amizade, a gente era uma pessoa conhecido por muito tempo. Só que quando começou a acontecer esse problema, até foi difícil, porque quando eu saí de lá e que veio tudo abaixo, ele permaneceu no lugar, só trocou o nome, e as pessoas ainda acabaram indo lá achando que era meu. Tipo assim, sabe, aconteceu um negócio tão foda que ficou muito chato pra mim com ele. Tá. Hoje não tem nada contra, a gente até conversa, mas enfim, é uma situação muito complicada. Até porque eu deu uns 60, 70 mil reais nessa brincadeira. E aí, tipo, fora o terreno, a construção, tudo isso, a minha mulher grávida, a Anne tava pra nascer, eu tô ali, comecei a vender as coisas. Aí volta uma vez, eu tive que desfazer, porque eu errei a primeira questão minha do meu caderno, vamos dizer assim. Eu
que eu tentei ser mais rico que a minha empresa. Tá. E foi onde que eu comecei a ter que andar para trás. É porque você comprou coisas que te dão despesa. Isso. Foi aonde Né? eu aprendi isso daí. Quer empreender? Saiba que você vai perder dinheiro, tá? Muito. Seja bem-vindo ao nosso mundo. Seja bem-vindo. Não é o dinheirinho contadinho por mês. Não. Não é. Você não tem mês que tem mês que não tem. Então, assim, tem que se educar muito para poder empreender. E perder já não é mais ruim. O que a gente faz? A gente somatiza ele. Sim. Né? Sim. A gente, não, beleza, tá bom. Lá na frente a gente ganha. E isso no longo prazo, vamos dizer assim. No longo prazo a gente ganha. E foi praticamente nessa divisão de que aconteceu nos meus 22 anos e pros 23, que acabou dando essa questão. Aí o que eu precisei, é que eu sempre falei, como a gente sempre também vê ali de baixo, a gente sempre uma forma simples, eu falei assim, se eu precisar voltar 1, 2, 3 ou 10 passos pra trás, eu não tenho vergonha. Meu, importante nenhuma. isso. Entendeu? As pessoas, tipo assim, eu tava lá. Sim. Não deu pé, não. Já sai vendendo as coisas que tem, que te dão despesa. Isso. Volta pouco pra trás, não tem problema, pega o impulso. Não, Depois você recomeça de novo. Porque não você precisa ganha manter um fôlego. padrão, né? Não, é igual eu vejo muitos amigos que faz isso, e agora a gente comentou, tem amigos que não duraram 3 meses no mercado, compraram casa, compraram terreno, fizeram uma dívida tão grande, e em menos de 3 a 4 meses quebraram e deixaram uma dívida muito grande, tanto no PJ quanto no PF. E é uma realidade. Erradíssimo isso, hein? Muito errado. Vou trazer um contador aqui e um advogado tributarista para a gente conversar a respeito disso. As pessoas elas desconhecem essa ponte. Sim. De Mistura PJ. tudo. Assim, até por causa disso, eu comecei a entender o que é um Prolabore, eu comecei a entender o que eu tiro, o que eu não tiro, um DRE. Aí com os 24 anos, foi quando eu comecei a subir de novo, que foi onde eu foquei muito na bateria Matias, e eu comecei a fazer o quê? Quer saber uma coisa? Eu falei assim, é daqui que eu tirei o sustento meu na primeira vez, ou é daqui que eu vou tirar daqui pra frente. Legal. E como que eu vou fazer isso? Aí foi onde eu comecei a migrar um pouco pro digital, que foi como a gente comentou, que até você me conheceu, né, através da internet, pouco ali. Vou contar a história rapidinho para você. Eu estava passeando pelo Instagram, creio que bastante gente faz isso. Não muito tempo, tipo 15 minutinhos por dia só. Então a gente estava lá dando aquela passeada e eu estava justo naquele lugar onde só o rei fica. Eu estava lá passeando e de repente um rapaz do nada começa a falar sobre bateria. Eu falei, rapaz, o que tem para falar de bateria? Quem que é esse louco? Né? O que tem para aprender de bateria digitalmente? Eu falei, nossa, o cara... E, de repente, ele falou coisas que realmente é verdade. Começou a instruir. Eu falei, caramba, conhecimento e informação dado de graça. Sim. Por um cara que mexe com bateria, parabéns. Vou assistir, sim. Aí comecei a assistir e tal. Tem uma moto, desci lá, fui dar partida na moto. Zeradaça. Nada. Tem um cara, 2 quarteirões para frente da onde eu moro, do meu condomínio. Sabe de quem eu lembrei? Eu lembrei do Matias, daquele cara que estava dando conhecimento digitalmente. Sim. Tanto é que é por isso que você está aqui. Sim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ligar lá e ir até pessoalmente lá. Primeiro fato, foi muito bem atendido no telefone. Segundo fato, fui bem atendido lá dentro. Presencial. Depois, o William me descreveu aqui no... Eu vou fazer o favor de pegar, porque eu acho que não é você que responde, né? Não, era o o WhatsApp. É os meninos. Os meninos que respondem. Então vamos lá. Meninos que trabalham lá. Até o rapaz, ele teve falando que deu um probleminha lá com ele, coitado. Sim, sofreu um acidente. Eu vou procurar aqui, ó. Matias, bateria. Não é o particular dele. Lê. Fala, Daniel. Boa tarde, tudo bem? William aqui. Obrigado por escolher a Bateria Matias. Queremos muito saber a sua opinião. Como foi sua experiência com a nossa empresa? Leva menos de 1 minuto para responder. Podemos contar com seu feedback? Aí Agora, tem um link. Agora sou eu respondendo. Vou mandar o áudio. Olha, boa tarde, William. Eu vou fazer até um pouco mais do que isso, tá? Eu sempre fiz serviço Sai aí. na concorrência. Toda vez que eu precisava ter um cara aqui na cidade, né? Eu sempre fiz serviço nele. E o que aconteceu? Qual foi o ponto-chave para que eu escolhesse a Baterias Matias? Eu estava passando pelo Instagram, vi um store, um vídeo do Reels ou do store, não lembro. Continua, Corte. E você estava falando a respeito de quantos anos tem, aonde era, o início e tal, me contando toda a sua história.
E colocando, né, complementando que hoje a sua empresa já é 100% digital. Realmente, isso foi um fator-chave para que eu tomasse a decisão de procurar os seus serviços. Logicamente, não entrei em contato por nenhuma mídia digital. Por quê? Porque eu fui levar minha esposa, que dá aula aí perto. Já descendo, me projetei até aí e já resolvi o meu problema. Mas o que me chamou a atenção foi que eu posso chamar os seus serviços em mídia digital. Logicamente, hoje é uma facilidade muito grande, a gente vive mais com o celular na mão do que propriamente guardando o telefone de algum lugar para que a gente possa ligar. Então, eu gostei muito de como você trata o cliente, qual é a visão da sua empresa e, logicamente, que você é 100% digital. Gostei muito, agradeço. O rapaz que veio fazer o serviço é um rapaz muito bom, entrou, fez o serviço rapidinho, com cuidado até, e funcionou perfeitamente. Lógico, foi só a troca de uma bateria. Fui muito bem atendido também em sua loja. Não estava aberta por inteiro, logicamente, tinha uma porta meia aberta, mas era bem de manhãzinha. Não lembro, acho que é 10 para as 8, mais ou menos uma coisa assim. Eu já entrei ali dentro, já tive a bateria em posse lá para que eu possa fazer a troca, né? E já me ofereceram o serviço de troca, etc. Me recomendaram a bateria. Tive conversando sobre algumas informações, eles me esclareceram, né? Algumas dúvidas. Então, deixo aí o meu comentário. Nota é 10, lógico. Mas a tomada de decisão foi justamente como que você se posiciona hoje digitalmente no mercado e aonde que você quer que a sua empresa chegue. Parabéns pelo seu trabalho, que você continue e que você conquiste os seus objetivos. Um abraço. Muito obrigado. Quero agradecer aqui presencialmente pelo feedback na nossa empresa. Cara, a verdade mesmo, é um negócio muito simples, mas como a gente é mal atendido em vários lugares. Então, quando a gente é muito bem atendido, foi na hora. Eu já peguei, passei a informação, falei, meu, fantástico. Minha esposa estava do lado, ela falou, mas tudo isso numa troca de bateria. Eu falei, mas você não tem noção de como é ser bem atendido. É um prazer enorme. Porque eu lido com o público. Sim, Eu vendo sim. muito. Eu nasci para comunicação. Sim. Hoje eu sou especialista em comunicação auditiva, falada, né? Áudio, ouvida e visual. E visual. Meu objetivo é trazer o conhecimento de todo mundo de uma forma melhor a informação. Então, assim, sua empresa faz o quê? Bateria? Esquece a bateria. Fala da informação dela. O Boa. porquê dela. Sim. Então, isso é que vende. A informação vende. Então, assim, eu já fui em padaria e deixei bilhete no caixa. Do mau atendimento. Eu tenho até receio de comer o pão. Porque parece que a pessoa está sendo obrigada a me atender naquele lugar. Então, assim, quando eu vi você falando digitalmente e tal, eu falei, meu, esse cara é parceiro meu, porque a gente se identifica. Eu quero consumir o produto dele, entendeu? Sim. E, lógico, além de consumir o seu produto e fazer a propaganda do seu produto. Que é o boca a boca. A melhor propaganda. E como eu fui atendido. Sim. Quando eu falo do cuidado, que o rapaz chegou lá e falou assim, você tem a chave para desmontar o banco? Dei a chave para ele. Ele falou, você pode tirar o banco para mim? Sim. Porque eu não sei, às vezes, vou fazer algo diferente. Fui lá, tirei, peguei o banco. A gente é mais bruto, porque é minha moto. Então já joguei do lado, ele falou, não, põe certinho aqui. A gente já vai... Vamos resolver. Troca essa merda aí. Para começar, depois a gente vai pegar esse jargão de como é, né, a emoção e o sentimento de você tentar dar partida num veículo e você não poder. Sim. Né? Você preparou para sair e você não consegue. Então, assim, a gente tá bem calmo no momento. Já queria chutar tudo, mas foi muito bem atendido. Até então, assim, o atendimento deixou mais calmo. Mais calmo. Isso. Então, fiz esse adendo aí, até porque... O porquê que eu fui te procurar. Legal. Né? Então, continua. Não, eu fico muito feliz por isso. E é igual você comentou, que foi a tomar a decisão, quando eu parti para esse lado, que eu comecei a identificar que o Google tava ali com seus ADS, né, com seus anúncios. E era uma questão meio que nova, porque 8 anos atrás, se a gente falar de Google e propaganda na internet, até porque, vamos dizer assim, não tinha um smartphone igual a gente tem hoje, assim, na mão. Coloca 8 anos atrás, a busca maior ainda era pelo desktop. Porque a gente tá falando de uma época meio de Orkut, transição pro Facebook. Isso mesmo. É mais ou menos, tipo, não tinha um Instagram ainda da vida. Então, eu comecei a estudar o Ads, até muitas vezes eu ligava no Google, ficava por horas conversando com as meninas. Uma vez eu fui para São Paulo para poder conhecer lá, entender como que funcionava, mas assim, eu não tinha tanta capacidade ao ponto até de se tornar uma pessoa para estar trabalhando lá dentro naquela época. Certo. Porque até eu tinha um negócio. E o meu sonho, que eu falei assim, é fazer esse negócio dar certo, porque eu já tinha passado um problema antes. Eu falei assim, não, aqui deu certo uma vez. E não tem por que dar errado. Deu errado porque eu errei.
E eu quis passar, que meu pai fala, né, a carroça na frente do boi. Então, tipo assim, falei, não, tá errado, vamos acertar isso aqui. E aí foi onde eu comecei o quê? Fazer os anúncios no Google. E até teve um concorrente que ele ficou na época bem... Como é que posso dizer a palavra? Ele ficou assim, cismado, porque quando pesquisava pelo nome da loja dele, aparecia eu. Caramba. E ele quis ir até na justiça. Eu falei assim, não é possível. Ele foi lá na loja, mas foi um escarcel. Falou, como que você faz isso? Levou print de... Na época, né, as pessoas imprimiam as coisas e levavam. Ó, você que tem isso aqui, sei o que lá, porque minha mulher é advogada. Ela... Falei, sem problema. Eu falei assim, pode fazer o que você quiser, tá tudo dentro da lei. Essas palavras-chave são tags que a gente pode utilizar na busca numa rede de pesquisa com os nossos concorrentes, marca. Na época, tipo assim, até não tinha essa lei de LGPD, né, que a gente fala dos dados. Então, tipo assim, tinha muito mais opção de você trabalhar os anúncios. Sim, bastante. E não tem nada de errado, porque era... Lógico que não. Podia, né? Vamos dizer assim. Então tá Na tudo realidade, certo. como você se destaca, não é porque você se aproveita de alguém, é porque você sabe mais do que aquela Isso, pessoa. a informação. Você tem um conhecimento e você Isso. quer chegar no lugar. Sim. Então, assim, se você sabe o que você vai fazer, você vai dar um lance. Isso. O lance é meu. Boa. Compra de domínio. Sim, tem Quanta amigo meu que... gente- Nossa, Vou processar o cara que comprou meu domínio? Não. Não. Eu compro antes. Você compra antes. Foi. Hoje, até, eu tenho uma empresa de marketing, no caso, que a gente trabalha com tráfego pago. Que como começou a aumentar a demanda, eu precisei criar uma empresa. Então, porque gerou de muita repente eu tô demanda. aqui com o Matias, né? Da bateria Matias. E sai aqui um rapaz que fez um podcast antes. Como é que é o nome dele? É o Rex. O Rex. Aí ele sai ali fora e conversando, e de repente o Matias, não, passa lá, vamos passar lá na sua empresa, vamos fazer um tráfico pago. Eu falei, rapaz, esse rapaz tá um polvo. Não, tem uma ramificação aí que a gente foi criando. Que legal. Porque, assim, aí quando eu comecei a fazer o Google, eu comecei a obter esse conhecimento. E aí que Certo. foi legal, porque eu comecei a identificar, falei, poxa, até De Pascoal, na época, era uma palavra bem forte, e essa Certo. rede era muito forte na cidade. E na região, né, vamos dizer assim. Então eu comecei a aproveitar alguns pontos específicos do nome de concorrente, nome de marca, e realmente, quando a pessoa pesquisava, e me achava em primeiro. E eu comecei a ver uma grande oportunidade também de fazer o quê? O plantão fora do horário. Porque a seguradora hoje é muito forte, né? Hoje praticamente todo mundo tem um seguro, liga. Eu vejo muito, né? Até para trocar um pneu de um carro hoje, a pessoa liga... Isso, cara. Porra, né? Tipo assim, tá ali, é muito fácil hoje, é muito prático. Mas lá não era há 8 anos atrás. Certo. E eu parti pro fora de horário. Falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho 2 concorrentes. Na verdade são 3, porque um eu criei, né? Eu falei, eu mesmo criei meu próprio concorrente. Brincadeira. E os outros 2 é um cara muito antigo na cidade, eu respeito muito ele, já Certo, tive em certo. alguns lugares com ele também. Um cara sensacional, merecedor que ele tem. E tem um outro rapaz também que hoje a gente é amigo até, mas numa época ele ficou muito bravo comigo que ele não entendia. Então, Tá. são 3 lojas que eu teria uma concorrência direta nessa época. Certo. E aí o que aconteceu, né? Eu comecei a identificar esses pontos, eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou fazer o fora de horário. Porque para essa empresa estar muito tempo no mercado, para ele colocar um funcionário fora de horário, ele não vai conseguir colocar. Lógico. Porque ninguém vai querer fazer isso, ficar de domingo de plantão, ficar de sábado de plantão, fora de horário. Eu falei, então eu vou abusar desse espaço. E o que eu comecei a fazer? Deixar o meu anúncio correr até as 8 da noite. Tá. Depois até as 10. Legal. E eu comecei a levar até mais à Legal. tarde, até uma meia-noite, assim, porque Aham. era eu. Então, tipo assim, a minha menina já tava mais velha, eu já Aham. tinha uma vida um pouco melhor. Eu falei, mas pô, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso Certo. ganhar mais. E eu quero ganhar mais. Então, eu Aham. vou aproveitar esse leque que eu tenho do fora do horário e vou partir full time. Falei assim, vou levantar um caixa que depois eu posso sentar e pensar o que eu vou fazer novamente. Falei, mas antes Entendeu. disso, eu preciso ganhar tempo, Legal. né? Que tempo é dinheiro. Então, Tempo é dinheiro. preciso fazer isso. E aí eu aproveitei da situação com 8, né? 7, 6, até com uns 4 anos atrás. Aí quando veio o Facebook, o ADS, né? No caso, que aí ficou uma questão parecida com o Google, Isso. foi onde que eu comentei, até que eu comecei, falei assim, putz, agora eu preciso aparecer. Lascou, foi porque... Preciso humanizar o negócio. eu preciso humanizar Preciso dar isso minha aqui. cara lá. Eu falei assim, e eu sempre fui até um cara mais vergonhoso. Comedido. Isso. Falou a palavra exata. Porque até na escola, né, eu já fui vereador mirim, lá no Irmã Maria. A minha madrinha era a falecida Elza Tanque, na época. E, tipo assim, Nossa, Elza Tanque. ela foi minha Poxa. madrinha na Câmara. E, tipo Um abração assim, pra família Tanque de Limeira. a Érica. Poxa, tipo, foi um negócio, foi uma experiência Que bem legal até legal. nessa faixa etária minha. É. Só que, tipo assim, eu tinha muita vergonha. Eu não sei como que eu ganhei esse negócio na época. Tipo, né, também era 2 moleques que eu concorri que... Pensa Tá. nos moleques bagunceiros na escola. Você Então, ganhou porque você era mais bonzinho. eu acho que foi
isso. Por isso que os alunos votaram Mas em não mim. que falava bem. Não, eu era horrível, eu era muito Não vergonhoso. fez propaganda política. Nada. Eu só entrei com a mãozinha pra trás, meu nome é Matias, vota em mim, tchau, obrigado. Era isso. A chapa, tinha uma chapa, né? Era a chapa do Grêmio, eu era do presidente do Grêmio, aí aqui também nem sei como eu fui, eu falo, olha pra trás hoje, eu falo assim, nossa, eu tinha tanta vergonha, eu vejo nas fotos, e hoje pra você ver, a gente tá aqui num podcast, eu tenho uma dicção boa, né, não sou um bom comunicação, mas eu sei falar e eu não tenho mais essa vergonha. E eu Vamos fazer o seguinte, você vai ensinar tráfego pago, aquilo ainda que eu não conheço, e eu te ensino o restante. Boa. Falar, se comportar, área T. Sim. Isso daí era o que eu precisava. E eu comecei a perceber isso com o Facebook. Aí eu comecei a gravar os vídeos. Eu falei, putz, agora lascou. E nenhum concorrente seu fazia isso? Não. Começaram a fazer o Google bem uns 4 anos atrás. Mas, tipo assim, não aguentaram. Por quê? É aquela questão. Quando a gente fala de anúncio, é você botar o dinheiro, realmente, tipo assim, como se fosse numa fogueira e ficar olhando ele queimar ali. Por quê? Você está botando R$100 por dia, um exemplo, para rodar. Não quer dizer que R$100 vai voltar o 1.000, um exemplo. Por quê? Você vai ter clique, é leilão, tem dia que tem a demanda do mercado, tem feriado, tem um monte de situação. Eu costumo falar para as pessoas, quando eu vou fazer assessoria, digital também, né? Quem sabe nasce aqui alguma coisa também. Sim. Porque assim, a gente também não consegue gerir tudo, né? Não. Tem que ter pessoas específicas para fazer isso pra gente. Sim. Então o que acontece? O lance, existe um ditado antigo que palavras jogadas ao vento, você não pega mais. É como você pegar um travesseiro, rasgar ele e as penas voarem, você não consegue mais catar. Quando você vai pro Google, você faz a mesma coisa. Sim. Você sobe lá em cima e fala, não sei onde essa pena vai dar, Sim. mas vamos ver se retorna. Foi bem isso. Então você tá jogando dinheiro pela janela. Porque, tipo assim, até na época, assim, eu entendia, mas eu não era, assim, um cara estratégico. Expert, fazendo Isso, segmentação. porque eu tava sozinho. Vamos dizer assim, eu gerei praticamente 4 anos sem concorrente nenhum. Porque era só eu que anunciava. É só você. Então eu pagava 40, 50 centavos. Tipo, não tinha ninguém pagando leilão Ninguém comigo. dava mais lance, né? Isso, entendeu? Então era só eu. E eu tava feliz da vida. Porque Que era legal. eu ali. E esse público, o mais velho, né? Que são as outras empresas que estão há muito tempo no mercado. Eles não olhavam pra isso. E até foi difícil porque... foi até uma questão meio engraçada. Quando eu parti pro Google, que eu não conseguia anunciar nas rádios da cidade. Porque são 2 rádios. Fui numa... porque fulano anuncia aqui. Beleza. E era caro. Caro. Eu sei. Nossa, você tem muito mais conhecimento que eu nessa área. Caro. Aí parti na outra rádio, não podia. Fui no jornal, não podia. Porque fulano anunciava no esporte e no automotivo. Fui no outro, não podia. Falei, parecia um monopólio o negócio. Aí Um monopólio fechado. fechado. Que nem pôr gasolina. Sim, era bem isso. E foi até um negócio que eu até pensei, falei, eu vou criar uma forma no digital que eu não dependa de ninguém. Eu falei assim, eu vou fazer isso acontecer. Que foi quando eu comecei a entender o Google. Falei assim, daqui pra frente, até um dia nesse dia eu tava conversando com meu irmão, né? Meu irmão, ele é 5 anos mais novo que eu. Ele tava no cantinho sentado lá, meio que reclamando, né? Porque as entradas não sei o que tem. E nós não conseguia fazer isso porque realmente eles fecharam a porta, né? Vamos dizer assim, os 2 jornais, as mídias de comunicação da época. Certo. Eu falei, Vininho, fica tranquilo, velho. Falei assim, eu vou descobrir alguma forma da gente aparecer pras pessoas. Eu não sei como, mas eu vou descobrir sem depender deles. E foi aonde que eu já tava lendo livro, eu já tinha lido... alguns livros que falavam um pouco de comunicação. Só que eu não tinha esse entendimento. Aí, como eu parti pro Google, comecei a criar, passou 4 anos, já tive mais ideia, mas eu tava sozinho, então não tinha uma forma estratégica, entendeu? Você não precisava de estratégia. Não. Você precisava estar ali. Quando alguém pesquisar, bateria Moura, pum, parecia eu. Bateria 24 horas, pum. Tudo que você pesquisasse, todas as tags. Até, assim, eu tinha um grande problema na época, era o quê? Negativar muito termos de palavras bateria, porque bateria é muito amplo, né? Isso. Bateria de celular, bateria iPhone, bateria... Aí você perde dinheiro. Aí tipo, eu todo dia entrava, eram umas 50 palavras pra negativar, mas então, tipo, qual que era a minha estratégia? Era só negativar as palavras que não tinha nada a ver com a bateria automotiva. Então, tipo assim, entre aspas, eu negativava a palavra, tchau, obrigado. Sabe o que eu cheguei a fazer? Eu cheguei a pegar a notícia do dia. Sim, pra poder... pra trazer tráfego pra página. E principalmente quando é de celebridade. A audiência. Então, tipo assim, deu Covid. Pum. Tudo, hashtag Covid. Você cai lá em cima. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre o Covid. Sim, pra trazer audiência. E joguei no YouTube, nosso canal da Diber Máquinas, da outra empresa, tem lá o vídeo. Se solidarizando com o povo do agronegócio que estava sofrendo por causa do Covid. Sim. Por quê? Eles iam sustentar o mundo. Sim. Né?
principalmente no nosso país, e manda para fora, exporta bastante. Muito. Então, quer dizer, se eles pegam Covid, se eles morrem, Meu Deus. quem que vai plantar? Você planta? Não. Eu também não mexo com planta. Lascou, né? Onde eu moro é só cimento. Não, É, bem isso. não tem como. É, Então eu me solidarizei e coloquei um vídeo. E usei todas as hashtags hashtags. possíveis, as palavras, as tags, tudo. Então, às vezes, eu entro lá e falo, bom, deixa eu ver que máquina que eu vou pegar essa. Porque tem máquina de compostagem orgânica, tem máquina de beneficiamento agrícola, tem esteira transportadora. Existem algumas segmentações. Então eu pego um e falo, não, esses 15 dias nós vamos trabalhar aqui. Todo dia de manhã cedo, 5 horas da manhã, eu acordo e pego as notícias do dia, que estão em alta. Sim. É essas daqui. Você bate em cima dela. Pegou fogo não sei na onde, 25 de março, boa. Já era. O cara colocava 25 de março pra ver a notícia, saía Parecia... de Bermac, né? Pegou fogo, vamos pagar o incêndio. é estratégico. Empreender tem que ser criativo, cara. Tem que ser criativo. Você tem que correr atrás da informação. Não tem como empreender, sentar e deixar os caras trabalhando. Não existe isso. Não existe. E foi bem isso, que daí eu comecei a identificar o visual do Facebook com o Instagram. Eu falei assim, putz, o Google era uma forma. E o YouTube naquela época, ele não era tão assim, porque tava até tendo eu lembro de uma treta como que eu digo assim, quem produzia conteúdo, música, essas coisas, parece que não tava começando mais a monetizar. Eu lembro desse momento, até do Felipe Neto, esses caras que era bem forte. Um problema grande. Foi bem complicado. Então eu não investia no YouTube, não tinha rede de display, porque também não fazia muito sentido anunciar, tipo, dentro de um site da Globo, no display, porque as pessoas pesquisavam urgência e demanda urgente. Você tá preocupado porque você foi lá, deu parte do carro, não pega, você já ia lá digitava bateria Limeira, pum, parecia eu. Acabou minha bateria aqui, bravo pra caramba. Vem trocar logo, 10 minutos. O cara tá a quase 20 km do lugar, mas assim, a gente entrega em Iracemápolis, entrega em Cordeiro. Então, uma vez o cara tava longe, a pessoa fica tão braba, né, na hora, que ela não tem noção nem da distância. Ela fala assim, mas pô, vai demorar 30 minutos? Falo, pô, cara, entrar aqui no centro da cidade, tipo assim, pra ir lá no Nova Limeira, que nem não, pra atravessar, demora. Só que na hora da raiva, que a pessoa tá muito... Sim, ela acaba realmente saindo de si, né? Conta um pouco essa história, que a gente tava conversando ali fora e você tava me falando. E eu, assim, eu sou um cara mais tranquilão, passivo, entendeu? Então, assim, eu entendo o que aconteceu, mas calma, eu também não tenho horário pra chegar em lugar nenhum. Sim. Né? Eu posso ficar meia hora esperando, 40 minutos, não tem problema nenhum. Mas me conta esse desprazer... que é de você ter um cliente explosivo. Nossa. Como é que é? Já teve situações, histórias que aconteceram? Teve, até algumas inusitadas, viu? É. Em lugares inusitados. Vamos dizer assim, ó, são quase 14 anos, né, que eu tava à frente da loja. Então, vou dizer que tô, né, ainda, no caso, mas hoje eu tô querendo assim, a gente tem pessoas, então eu criei processos. Então, na minha frente hoje, eu vou te dizer, a realidade, eu já ponho a mão bem poucas em troca, até mesmo não troco mais. Certo. Só que lá atrás, que assim, quando eu comecei a criar um processo, a minha maior dor foi essa. Porque eu tenho o quê? 2 minutos, 1 minuto. Na verdade, é 1 minuto para você converter a pessoa, mostrar o seu trabalho, falar que você é melhor que o seu concorrente e não brigar pelo preço. Porque qual que era o meu maior problema no início? Era preço. E até mais ou menos uns 22 aí que eu comentei com você, eu ainda vendia preço. E não vendia a prestação de serviço, a qualidade do nosso atendimento. Você ganhava porque você prendia o cara no leilão. Isso, tipo assim... Você já sabe o preço do concorrente? Não, eu faço tanto. Isso, entendeu? E aí, quando eu senti que isso estava sendo muito ruim, foi onde que eu comecei a identificar essa questão da qualidade do atendimento. Certo. E aí eu já tinha uma certa noção, por causa de alguns livros que eu tinha lido, falei assim, vou começar a anotar e identificar quais palavras que eu falo, quais são as comunicações que eu tô usando e entender esse ambiente, porque a maioria ligava bravo pra caramba mesmo. Então, tipo assim, falei, quando ele ligar, eu vou tentar matar ele dessa forma. Aí matar ele desse. Então eu fui criando alguns processinhos e era eu que atendia o telefone. Nunca deixei ninguém atender, porque, tipo assim, eu precisava passar pelo lado ruim, entender a dor, pra depois poder ensinar o pessoal hoje, pra eles poderem ter, né, esse know-how. Falei assim, pô, se acontecer isso, trata assim o cliente. Se acontecer aquilo, trata assim. Eu dou aula para vendedores e eu falo uma coisa justamente que cabe aqui. Eu falo assim, não, concorrente, aviso todos os concorrentes, não deixa eu falar com o cara. Porque se eu falar com ele, eu só tenho uma chance. E ele também. Então, se você deixou ele ligar pra mim, querido, já era. Esquece. Foi bem Porque isso. a hora que ele cair aqui, ele é meu alvo. Isso, eu vou fazer de tudo pra converter esse cara. Vou fazer de tudo pra converter. E foi isso que eu comecei a aprender, tipo, essa questão de uma venda rápida, assim, 30 segundos você tem pra vender uma bateria pra um cliente. Porque a questão maior é o quê? Ele precisa resolver o problema dele. É isso. Então, assim, não é nem muita relação de preço. Se você oferece o quê? Uma velocidade no atendimento, você oferece uma tranquilidade, até muitas das vezes, né, a gente tem um sistema lá assim, é que você, no caso, já deu tudo certo,
certo numa etapa que a gente já tem. Mas tem etapas que a gente funciona assim. A pessoa liga, principalmente mulher, ela tem muita dúvida na hora de comprar, porque tem muitos eletricistas, mecânicos e até casas de bateria que são muito sacana. Porque, na realidade, ele fala que dá o que a bateria custa tanto. E ele chega lá, ele não testa o alternador, ele não testa o motor de partida, então ele só troca e manda embora. Só que, muitas das vezes, não é falar. A mulher não tem um certo conhecimento nisso. Certo. E ela acaba sendo passada para trás. E é por isso que eu não tiro a razão delas Correto. terem, né, essa dor, tipo, na hora. Mas, moço, e se não for minha bateria? Aí você fala assim, não, se não for bateria, a gente não cobra a bateria, a gente vai cobrar só o socorro e fazer pelo menos funcionar o veículo e tirar você desse espaço perigoso que você pode. Aí comecei a aprender algumas técnicas Existe entendeu? aí um trabalho por trás do por troca trás. de bateria, não é só isso. Isso, não é só isso. Que nem eu Então falo você assim, soluciona realmente o problema do carro da pessoa. isso, que eu falo assim, Independente do é que vender o seja. medo pra ela. Independente do que seja, tem Tá. que tirar dali. Porque se for a bateria, maravilha, a gente chega e resolve. Se não for, foi onde eu comecei a entender isso. Até um dia eu tava lá em Campinas, numa palestra da Moura, e até subi no palco e o cara me fez uma pergunta dessa. Até ele foi muito rápido e na hora eu falei, caramba, cara. Eu falei assim, ele falou assim, ó, a gente tá terminando a palestra que tem pra vender bateria. A gente sabe que é o pior produto que tem, mas o que você venderia para uma pessoa que vai comprar bateria? Aí muita gente começou a falar preço, né? Nossa. E na hora eu pensei muito rápido, que chegou na minha vez assim, sei lá, cara, eu venderia o medo. Eu falei assim, mas como assim o medo? Eu falei assim, ó, imagina o seguinte, você tá aqui agora. Como que eu vou fazer você forçar a comprar um produto meu que você não vai comprar feliz, que você não quer comprar porque o seu carro tá pegando? Mas assim, você tá aqui em Campinas, você vai para São Paulo, certo? Ele era para São Paulo, vou. Eu falei assim, ó, tá, então se eu começar a falar para você, quanto tempo tem a sua bateria? Ah, já tem uns 2 anos que eu tenho o carro, tá? Você já trocou ela alguma vez? Não. Então já é um ponto, você já tá com medo, porque eu já gerei um certo medo. A sua bateria é com água ou é selada? Não sei. Ah, ela é com água. Você já viu água na sua bateria alguma vez? Não. Falei, ó, tem que ver. Você sabe como é que tá o alternador do seu carro? Tá carregando bem? Não. Então, tipo assim, até na hora, nesse dia foi bem legal, que eu também foi uma coisa muito rápida que eu pensei e realmente deu certo por causa disso. Tá. E ele falou, cara, parabéns pelo tipo de um modelo que você criou, uma explicação bem simples que uma criança ou uma pessoa mais velha consiga entender. E realmente, quando a gente vende a bateria, não é que a gente está vendendo medo, mas realmente a gente está colocando a pessoa para ela pensar. Porque a bateria, se for parar para analisar, é o produto mais barato que tem num veículo, na minha opinião. Você coloca uma bateria, R$200 intermediária, vamos dizer, para não falar que ia pegar um original, mas coloca uma bateria intermediária, 200 conto, 250. Se você dividir a vida útil dessa bateria Caramba. por 2, 3 anos, ela não vai custar nem R$10 por mês, muito menos do que isso. E que produto dentro de um veículo que dura todo esse tempo, com a garantia de um ano e meio, tem bateria que tem 2 anos de garantia. E você fala assim, você comprou de mim hoje, eu tenho 2 anos amarrado com você numa garantia, num produto que talvez eu não ganhei. Nossa, Nossa, uma bagatela. Não. Mais de lucro eu sei que é bem Você sabe que é muito tipo Souza pouco. Cruz da vida, né? Porque você precisa ter. Você tem que ter. Mas é bem isso, pouquinho. é muito pouquinho. É no volume. É o volume. Aí foi onde eu comecei a entender isso daí. Eu falei assim, pô, então eu preciso sanar essa dor no telefone muito rápida, mostrar pra ela que o meu produto não é só um produto, que ela tá comprando o quê? Um conforto, uma segurança que a gente vai resolver o problema dela. E é isso. Legal. Ponto, acabou. Se a gente chegar e não for bateria, aí eu sempre falei pros meninos, ó, seja sincero, independente da situação. Eu não quero que vocês nunca enganem ninguém. Porque a partir do momento que eu tô saindo da frente, é vocês que estão fazendo. Mas é o meu nome que tá em jogo. E se alguém fizer alguma coisa errada e eu descobrir, vocês sabem que é vocês que vão pagar o preço. Correto. Porque eu preciso que vocês mantenham o tipo de padrão que eu tô criando, o processo que eu fui criando. E nesse segmento eu comecei a pensar dessa forma. E aí eu comecei a sair daquela briga de preço e vender o quê? A qualidade, o atendimento. Aí, empreendedor, presta atenção. O meu trabalho é esse, falar para as pessoas. Gente, por favor, para de precificar. Ó, eu conheço a história do material de construção, do início. Saco de cimento. Os caras ganhavam quase 65%. Hoje, que nem cigarro. A margem de lucro é muito pequena, mas você precisa ter o saco de cimento. Sim. Começaram a fazer com a pedra. Uma briga de preço, abaixaram o preço. Hoje pedra você tem que ter, mas você precisa ter um caminhão. Sim. Você precisa ter um trator para movimentar isso. O custo-operação é alto. Areia, mesma coisa. Então, quer dizer, você precisa movimentar muito disso, você precisa ter uma mão de obra muito grande para ganhar muito pouco. Sabe por quê? Por causa da metodologia de vender o preço. De vender o preço. Eu quando eu atendo o telefone, quando eu dou aula pro vendedor, eu falo assim, querido, se você não está motivado a vender, você não vai motivar ninguém a comprar. É bem isso. Então, assim, não interessa o seu dia como é que está. Você levantou da cama, você tropicou no gato, o seu filho está chorando, a sua mulher xingou você, salvo algumas situações aí. Né, que ela foi fazer unha, isso dá problema. Vai dar separação, hein? Não interessa a sua situação, querido. A hora que você entrou no seu local de trabalho,
que é vender, faça-me um favor, motive alguém a comprar. Sim. Poxa, a gente liga em vários lugares que a pessoa atende, parece funerária. Sim. Alô? Aqui é da funerária, não vou falar o nome. Meu, então é assim, essa é a sacada. Eu nunca vendi preço, eu não gosto de preço. Tanto é que as pessoas falam assim pra mim, mas eu vi o preço no seu concorrente. Peraí, você viu o preço da minha mercadoria no meu concorrente? Eu duvido, eu não fabrico pra ele, eu fabrico pra você. Aí ele fala, mas como você não fabrica? É a mesma coisa. Calma, existe um produto específico, para um cliente específico, para um processo específico. Então não adianta você falar pra mim que aquele concorrente faz o mesmo produto que eu. Ele não faz. Ele não faz. Eu faço um produto alinhado para o seu perfil. Então, cada máquina aqui tem um DNA. Sim. Não adianta você pegar um produto meu, que eu fiz, vamos imaginar, uma esteira para sacaria, e você querer usar para carregar feijão. Ela pode funcionar? Pode funcionar. Mas não é Vai ter problema. Você vai ter prejuízo. Sim. Vai quebrar o feijão. Porque a esteira para feijão era totalmente diferente. A configuração é outra. Sim. Então, assim, não trate o meu concorrente como se fosse a minha fábrica. Sim. Então, eu não vendo preço. E eu vou fazer um orçamento para você agora. O que você precisa mesmo? Vai ficar no sol? Tá vendo? É a área coberta? Que isso. tipo de saco? Os detalhes. É corrosivo? Vamos pegar um epóxi anticorrosivo para pintar para você? Vamos colocar um rolamento blindado, porque é corrosivo? Sim. Né? Você Vamos tem toda a colocar técnica do produto. Então, assim, empreendedor, entenda o seu produto. Isso. Vai lá no campo ver quem trabalha com o seu produto. Eu amo ir no campo. No campo. Eu vou lá e eu quero ver o cara trabalhando com a máquina. Sabe por quê? Quem mais me dá informação é o operário. Aham. Porque o dono do negócio, que nem nós também somos dono, o que a gente faz? A gente senta e fala, eu quero. Vamos comprar esse copo. Aí vem o cara que fabrica o copo, careia, e fala, viu, pra que é o copo? É. E eu aprendi isso. E eu vejo o mundo dessa forma. Existe um copo para água, um copo para o champanhe, um copo para o vinho, decanter. Sim. Existe um copo para o café, que é uma delícia, aqueles pequenininhos, né? Aham. O menor. Então, assim, existe uma coisa específica para cada Pra cada coisa. situação. Isso. Caramba, se até Deus nos construiu de formas individuais, nós não somos em série. Então, não chame de concorrente. Não chame de concorrente. Eu não faço a mesma coisa com ele, não atendo do mesmo jeito que ele. Isso. É diferenciado. Totalmente. E ponto. E é igual você comentou, porque quando eu criei esse processo, que eu identifiquei pelo telefone isso daí, eu falei assim, pô, agora eu tenho um diferencial totalmente diferente dos meus concorrentes, que já, além de ser antigo, eles não tinham essa visão de mercado, porque eles tinham aquela cultura mais, chegava e pá e pum. Mas só voltando aqui, você tem uma história até legal, que foi em relação, teve cliente que que chegava muito bravo, já chegou de chegar jogando a bateria no chão, que é erradíssimo, porque você joga a bateria no chão na fura, você não tem nem garantia. E eu não sou o fabricante, eu sou o distribuidor. Corretíssimo. Então eu não consigo trocar uma bateria, por mais que você estiver bravo, não joga a bateria no chão, tá? Leva lá no seu lugar que você comprou. Se tiver comprado com a gente, calma, a gente te empresta uma bateria, a gente vai resolver o seu problema. Calma. Porque não é assim que funciona. E foi até nisso que eu também comecei a sentir essa dor. Eu falei assim, pô, a fábrica não me empresta uma bateria. Só que amanhã, se você aparecer lá, pô, pode acontecer. Às vezes pode entrar uma criança dentro do carro, esquecer alguma coisa ligada. Você pode chegar, às vezes, num lugar, esquecer uma porta meio aberta. Isso é normal. Tem alguns carros que tem modo eco, mas tem alguns que não tem. Às vezes a pessoa acaba isso acontecendo, só que é um problema normal do dia a dia. Só que a gente entende que esse público, ele fica muito brabo na hora, ele fica nervoso, e você vai fazer pra ele que é xingar você. Você quer dizer que então a culpa é minha? Eu falei, não. Então você tem que até aprender, até isso, tipo assim, você nunca pode, entre aspas, jogar pra pessoa que o problema foi dela. Certo. Você tem que, não, fica tranquilo, a gente vai resolver o problema pra você, eu vou te emprestar uma bateria. Mas como assim? Ó, infelizmente a fábrica não troca na hora. A gente precisa testar, dar uma carga lenta e verificar o processo que essa bateria tá na situação. Se ela estiver ruim, fica calmo, que você tem 30 dias, a gente vai mandar pra fábrica, só que eu vou te emprestar uma bateria usada pra você usar. Tá, mas eu preciso que troque na hora. Eu falei, ó, vamos lá. Se você compra uma geladeira hoje e dá um problema, amanhã você vai ter que mandar pra manutenção. Sim. E ela não vai te emprestar. O Big, a Casa da Bahia, a Magali, ninguém vai emprestar pra você. Se você compra uma televisão, acontece a mesma coisa, você vai perder seu futebol, sua novela e não vai trocar. Se você comprar um celular, então, pior ainda que você vai ter que mandar pra São Paulo, lá na Amazônia, e eles vão ficar sem. E você vai perder seu iPhone no mínimo 30 dias.
E a pessoa não vai trocar. Então, tipo assim, uma bateria, ela segue o mesmo processo. Você pode ir no Procon. Até hoje, até teve alguns casos um pouco que saiu fora da linha, porque a gente não conseguiu controlar o cliente. Tá. E ele ficou muito exaltado, que não sei o que tem, que ia entrar no Procon, mas depois passou, baixou o ele até voltou, falou, cara, me desculpe, eu no legal. momento tava muito nervoso e realmente tava assim, ó, cara, eu não quero magoar vocês. A gente tenta sempre trabalhar dentro do que a gente pode fazer. E até Certo. o processo de colocar uma bateria usada foi por causa de alguma situação parecida com essa que eu vi que, tipo, o cliente ficava muito exaltado. Então, na realidade, é o seguinte: você manda a bateria do cliente para garantia. Aham. Demora quantos dias? 15, 20? E isso, até uns 20 dias, o prazo deles. E o cliente fica com a sua bateria. A gente empresta pra ele. Porque, tipo, isso na época foi um processo que eu criei porque eu ainda pedi pros fornecedores. Tipo, Moura, Eliar, tinha um de Santa Tentou Bárbara. fazer um... Eu pedia pra eles, porque, tipo, eles têm muito mais condição do que eu na época lá atrás. Correto. Eu não tinha condição, eu tava no início, vamos dizer assim, uns 8 anos atrás, tipo, eu já tinha sido um cara grande, já Aham. voltei pra um cara menor, e eu tava começando a ganhar fôlego novamente. Então, Certo. tipo assim, só que eles não queriam emprestar. Eu falei, mas, pô, custa nada se eles me emprestar duas. Eu falei, a garantia também não é assim toda hora, é uma hora ou outra que dá uma Muito garantia. difícil, É né? difícil. E outra, para solucionar um problema da Ô, sua fabricação. Isso, da sua fabricação. Que foi até um caso que aconteceu meio que seguindo nessa linha, eles não emprestaram. Falei, beleza, então vou fazer o seguinte, eu vou separar as lavadinhas, umas 5, vou deixar no cantinho, não vou vender. Só que pra mim era caixa que eu poderia estar vendendo fazendo faturamento. Isso. Falei assim, só que eu vou deixar aqui no canto, porque quando chegar alguém, eu vou emprestar essa bateria pra não ter dor de cabeça, que não é um problema meu, só que é o meu cliente. E eu preciso resolver o problema do meu cliente. Outra É coisa isso. importante que eu tô vendo no seu atendimento. Você se preocupa com o seu cliente. Sim, muito. Esses dias eu tava no TikTok e eu tava fazendo carne, pra você ter ideia. Comida em casa que você já tem duas, né? Duas meninas. E acabou de nascer uma lá de presente também. Também fui beneficiado Muito com bom. o projeto do governo, do Bolsa Nenê. Ele já tá com dente, hein? Ele já tá com dente, já tá comendo, daqui a pouco tá comendo. E eu tava lá assim fazendo uma carne e eu gravei o vídeo, eu falei assim, meu, eu preciso gravar esse vídeo. Por quê? Era um domingo, eu tava fazendo almoço. Aí eu peguei a carne, coloquei ele na panela de pressão e comecei a dar aquela queimadinha na carne. Mexida. E eu comecei a pensar num cliente que tinha me pedido um orçamento, mas ele não estava tendo as finanças dele, tipo assim, o investimento dele não agregava, não subia. O investimento não dava certo com aquilo que ele ia fazer. Eu tentei lembrar agora, foi justamente isso. Então, assim, ele precisava do equipamento, mas o valor, o investimento não tava justificava a quantidade, o volume de produção que ele tinha. E eu falei, caramba, tem que ter um jeito de eu fazer uma máquina mais compacta para esse cliente. Por quê? Ele é um cliente. Não é? Sim, Coitado. Por que eu tenho que vender as máquinas tipo 280, 300 mil? Eu tenho que fazer algo 100, 120. Personalizado pra ele. Aí eu comecei a pensar assim, mas por que eu tenho que pensar nisso? Eu falei, caramba, né? Eu tô me pegando numa situação legal. Porque eu tô pensando no meu cliente, eu não posso desapontar ele. Não. Então eu fiquei preocupado, porque eu peguei o TikTok e abri na hora e falei assim, você empreende? Você é dono de alguma coisa? Você não sei o quê. Sabe qual é a real importância que você vai dar no seu negócio? Ou se você vai ter cliente ou não? Se você realmente se preocupar com ele. Sim. Eu pensando nisso, nasceu um projeto de uma máquina mais compacta. Sentei com o meu engenheiro, que é o meu tio, tem 60 e alguns pouquinhos anos, cara fantástico. E falei assim, ó, vamos projetar uma máquina mais compacta para esse tipo de nicho de mercado, de cliente. Vamos fazer isso? Ele falou, mas por quê, rapaz? A demanda disso é muito pouca. Baixa. Não interessa. Eu quero que... Sabe que Quer resolver aquele o cara... problema. Eu quero que aquele cara Satisfazer. compre a máquina. Eu quero ver ele produzindo. E eu quero ver daqui um ano... Ele comprou na maior. E aí ele vai comprar maior. Por quê? Ele falou, eu tô começando. Poxa, por que eu não posso dar início pro cara? É a sua esteira de produto. Você começa com essa personalizada, daqui a pouco ele tá com a maior, daqui a pouco ele tá com 10 maior. De 280 foi pra quanto? 25. Tá vendo? Foi bem menor do que a gente imaginava. A hora que eu falei pro cara 25, ele falou, você me manda 4? Tá vendo? Falei, não, é sério? Ele falou, não, mas manda 4. Porque daí o que acontece? Eu coloco 4 operadores fazendo. Otimiza o tempo dele. Você sabe o que eu comecei a pensar? Que uma máquina produzindo, mas com 4 pessoas trabalhando, produz quase aquela máquina de 300 mil.
Os números estão quase batendo com a grande. Tudo bem que tem mais setor operacional, Sim. mas esse cliente não tem problema com o operacional dele. Ele tem é a pessoas. família dele que trabalha. Então, os caras vão dar o sangue. É compostagem orgânica. É um negócio bem cheiroso, sabe? Então assim, do mesmo jeito que você está falando, eu creio que a gente tem uma personalidade diferenciada da massa. Sim. A gente quer ter lucro. Eu quero comprar por 5 e vender por 10 e ganhar 5. Ponto final. Sim. Mas o que me preocupa justamente é solucionar o problema do cliente. Isso. Nem que isso no começo me custe alguma coisa. Que eu vou ter que fazer mais um investimento. É um Não risco. tem O problema. empreendedor ele corre risco 24 horas. Porque você sempre pensa em solucionar o problema de alguma pessoa. É o seu dinheiro que está no negócio ali para queimar. Isso, aí é que eu, assim, eu aprendi a olhar para uma nota de 100 e ver ela pegando fogo e não reclamar. É que eu assim, porque quantos investimentos a gente fez a longo prazo que não deu certo? Não Nossa. deu certo monetário. Mas o quanto que eu aprendi com aquilo valeu muito mais do que isso. Então eu vou falar assim, é bem isso. É a questão que eu estava falando para minha esposa hoje. Ela fez umas questões lá e falou assim, presta bem atenção na questão. Eu amo errar. Eu sou apaixonado quando eu erro. Quanto mais rápido eu erro, mais rápido eu aprendo. E outra, reconhecimento do próprio erro. Sim. Que é uma coisa que o ego hoje não deixa. Não. Dessa geração nova aí. Que Deus abençoe vocês, geração nova. Que vocês vão sofrer. Mas é o seguinte, o ego vai atrapalhar. Porque nós não temos ego, sabe por quê? Porque os nossos pais não nos deixavam ter ego. Isso. Meu pai não deixava ter ego. Se eu falasse para ele assim, eu não quero. O quê? Fui eu que comprei. Eu tô te dando, você não vai querer? Vai, sim. Você vai vestir essa roupa Você aí, vai você vai vestir, comer vai essa comida aí. Meu, eu não sei se vocês podem ver, eu sou um cara fitness, né? Sou bem fitness. Mas tá equilibrado, velho. Tá equilibrado. A minha mãe fazia calça pra mim, mas não era calça de pano bom. É de saco. É, a União. Eu morava vizinho da União, na Vila Camargo ali. Uhum. E meu pai, né, ia descarregar caminhão e tal, e ele trazia aquele saco. E ela pegava e fazia a calça e eu ia pra escola. Sim, sim. Essa galera do mimimi ia morrer. Ia. Porque eu já não era de um biotipo físico, né? Padrão da sociedade. Padrão da sociedade. Quando eu ia daquele jeito, e minha mãe fazia umas camisas pretas pra mim, que eram uns panos que sobrava no retalho, nas confecções aqui em Limeira, ela fazia umas camisas pretas, eu andava com umas calças, que era só por Deus. Então eu aprendi a não ter ego. Sim. Mas por que eu aprendi a não ter ego? Porque eu aprendi a olhar assim, é o que eu tenho, é o que meu pai pode me dar. É o que meu pai pode me dar. E eu vou falar um negócio pra você, isso deu um certo orgulho hoje. Com certeza. Que hoje eu gostaria que meu pai estivesse vivo para ele ver o que ele me ensinou. Sim. Tem uma fala do Charlie Chaplin. É dificilmente ele falar, né? Sim, porque muito raro. Ele ensinou algo transformador na... Como é que fala? Uma mímica, né? Tipo... No ator em si. Sim. Como é que ele transporta isso? Ele conseguia prender a atenção da pessoa, zero comunicação. Uhum. É a primeira comunicação que a gente aprende quando você vai ser especialista em comunicação. Saiba prender a atenção sem falar. O silêncio fala. O corpo fala. Sim. A vibração do seu corpo passa. Tudo comunica, né? Tudo comunica. Suavidade. A gente vem aqui no Studio House. Olha que delícia. Tô em casa. É gostoso. Né? O ambiente é legal. O Renato nem fala. Ele não abre a boca. Ele não abre a boca. Ele não abre a boca, ele fica quieto. Né? E se deixar, nós vai até amanhã aqui e ele não fala nada. E o Charlie Chaplin fala uma coisa muito linda. E eu tinha isso, sabe, na onde? Na porta do meu guarda-roupa. E olha que interessante, eu ganhei essa folhinha, que era aquela laminada que todo mundo tinha antigamente. E minha mãe dava para mim a folhinha, por quê? Porque eu perdia muita data. Hoje eu já não perco mais. Mentira, minha esposa que fica olhando data. Ela que controla. E essa folhinha tava lá, e eu sempre tive muita curiosidade em ler, porque minha mãe, quando ela me adotou, ela tinha uma preocupação muito grande. Ela queria que eu lesse, ela queria que eu soubesse falar antes de ir para a escola. Caramba. Então ela tinha... Ela preocupava com ela isso. muito preocupada com a minha dicção. Sim, sim. E pelo fato, acho que de eu ser adotada, ela falou, peraí, eu preciso fazer alguém nesse menino, não sei de onde ele veio, né? Pra onde ele vai. Para onde ele vai. E estava escrito assim, não se mede o valor de um homem pelas roupas que se veste, mas pelos seus valores e pelos seus ideais. Eu consumi o seu produto não pela roupa que você vestia,
pelo valor e pelo ideal. Sim. Fui bem atendido, tal. A empresa tem que, o funcionário tem que ser espelho do patrão. Sim. E a gente sabe disso. Sim. E eu resumo isso daí em termos, igual você comentou, de um fator bem simples que eu aprendi na vivência. Foi o quê? Uma pessoa... Eu sempre passei por isso, ó. Independente se chegar um cara mal vestido num Fusca ou chegar um cara bem vestido numa Hilux, um exemplo na época, eu falei assim, atenda da mesma forma e ainda talvez tenha mais confiança no cara do Fusca mal vestido Sim. do que o cara bem vestido numa caminhonete. Por causa que, tipo assim, na época a gente trabalhava com cheque, então, tipo... Eu aprendi na prática isso daí. Então, que assim, é bem isso. Não adianta você olhar muitas vezes. Óbvio que hoje, nos dias atuais, às vezes a questão do posicionamento é importante, não tira a razão. Mas as roupas não definem a pessoa, nem o caráter dela. Nunca vai Mas definir. é bem que você comentou. Essa frase dele é uma coisa que funciona e vai funcionar pelo resto da vida. E tem a calhar com o tipo da comunicação que ele fazia. Sim. Que era a comunicação que você não falava. Então, não se mede o valor de uma pessoa pela roupa que ela veste. Pelo valor e pelo ideal. Então, assim, às vezes, muitas vezes você fala com a boca fechada. Sim. Sua atitude está dizendo Atitude. tudo. É bem É isso. lindo isso. Não, é surreal. Então, assim, é uma empresa... Bateria Matias é uma empresa diferenciada. Sim. Consumiu o seu produto, você está aqui por causa disso. Eu agradeço. Né? Eu creio que pessoas que estejam ouvindo isso, pense em ser empreendedor, mas o mais primordial, pense na necessidade do seu cliente. Sim, sim. Ele precisa, não decepcione seu cliente. Não. Tá falando do TikTok, eu falei, o que até passei. Eu fiz o vídeo do TikTok, tava cozinhando, eu peguei e falei assim, gente, sabe o que me motiva todo dia a trabalhar? É saber que tem alguém que eu tenho que suprir a expectativa dele. Sim. Eu não posso decepcionar ele. Porque se eu tô no mercado, é para suprir a necessidade dele. Isso. Não é bem Se eu tô na padaria, eu tenho que fazer o melhor pão. Não Sim. interessa aonde eu esteja. Tô vendendo pão, é o melhor. Tem que ser o melhor. É igual o Cristiano Ronaldo fala, né? É. Você tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. É E isso. ponto E final. ponto. É. Porque assim, às vezes a gente não é o melhor. E eu falei lá até no vídeo, eu falei, eu posso não ser o melhor empresário não, mas eu tô buscando ser. Sim. Tá Entendeu? sempre em busca, né? E quero deixar um legado, que as pessoas se espelhem na gente para ser melhor do que a gente. Sim, Porque eu quando sim. vejo um concorrente, tô fazendo, você seja melhor do que eu. Sim. Porque você vai dar bom exemplo no mercado. Isso. E nós continuamos E vai continuar funcionando. funcionando. É Não bem faça, isso. Não, é. não tem como. E é igual você comentou, assim, eu também só tenho o que eu tenho hoje porque eu tenho uma equipe que eles prezam muito pelo que a gente faz. Então, tipo assim, todo o mérito da Bateria Matias hoje é devido ao pessoal que eu tenho, tanto os meninos, as meninas. Então, tipo, na realidade, hoje, a Bateria Matias não é nem eu, como eu falo, mas é a minha equipe. Então, todo o mérito legal. é deles, não é nem meu, porque eles fazem o que tem que ser feito. É igual eu falei pra eles, faça o que tiver que ser feito. É isso. Te parabenizo hoje. É um prazer receber você e te parabenizo aqui ao vivo, a cores de pele e osso. Te parabenizo Muito obrigado. mesmo, foi muito bem atendido. Que você seja um exemplo para a sua família, que a sua família siga o bom exemplo, que aonde você mora as pessoas também sigam o bom exemplo, que a cidade de Limeira siga seu exemplo, de um bom empreendedor profissional que você é. Sucesso na sua vida. Muito obrigado, né? Beleza? Eu agradeço mesmo. Um abraço. junto. O que você acha de voltar depois aqui para falar desse tráfego pago aí do Bora. digital? Vamos Bora. contar pra galera como é que funciona isso daí, velho. Temos uma agenda para cumprir aí, mas tem alguns horários. Vamos quem falar sabe a sobre gente isso. volta aqui de novo. Com certeza, isso é um Pessoal, prazer. precisou de bateria? Bateria Matias. Bateria Matias. Esse cara, você viu como que ele te atende. Te empresta a bateria, faz o que você precisar, ele vai solucionar o seu problema. Sem contar o pessoal lá. É 10. Equipe sensacional. Obrigado mesmo. Mais uma vez, muito obrigado, Daniel. Um abraço. Outro. Aqui é a Diber Podcast. Encerramos mais um. Trouxemos um pouco de conhecimento, informação e algumas histórias mais particulares. Obrigado.